Você sabia que quando Sharon Tate morreu, ela tinha apenas 26 anos? Assim como James Dean, Aaliyah e Chance Perdomo, sua estrela em ascensão se apagou antes de brilhar completamente. Fique por aqui enquanto revelamos 21 atores promissores que nos deixaram antes de completar 30 anos e por que suas histórias ainda assombram Hollywood hoje. Chance Perdomo. Desfilando pelos tapetes vermelhos em ternos impecáveis, Chance Perdomo irradiava a confiança de uma estrela feita para durar. Os fãs se apegaram primeiro à sua atuação hipnótica como Ambrose Spellman, o bruxo pansexual cujo sorriso astuto roubava todas as cenas de Chilling Adventures of Sabrina. A série Gen-Gi da Amazon percebeu esse carisma cedo, dando a ele o papel de destaque de Andre Anderson, um anti-herói manipulador de metal destinado ao centro das atenções. Mas em março de 2024, um passeio de moto à noite em Los Angeles terminou em um acidente de veículo único que tirou sua vida aos 27 anos. Os showrunners se recusaram a substituir o ator, um testemunho de quão insubstituível sua presença era, reescrevendo a segunda temporada em torno de sua ausência. Hollywood lamentou um talento britânico guatemalteco que equilibrava a confiança de super-herói com a nuance shakespeariana. A despedida final de Perdomo nos lembra que a velocidade empolga, mas o destino às vezes chega tarde demais. Cameron Boyce. O sorriso dourado da Disney pertencia a Cameron Boyce, o garoto que podia fazer piruetas, cair de forma cômica e entregar piadas antes de ter carteira de motorista. Como Luke Ross em Jessie, ele transformou as travessuras de um rico mimado em um charme de dar risada. Depois deslizou para a realeza vilanesca como Carlos, o filho obcecado por tecnologia de Cruella de Vil na trilogia Descendentes. Fora das câmeras, ele liderou instituições de caridade contra a violência armada e colaborações de dança com lendas do hip-hop. No entanto, a energia que mascarava sua alma gentil escondia uma batalha contra a epilepsia. Em 6 de julho de 2019, uma convulsão noturna parou seu coração aos apenas 20 anos. Família, fãs e colegas de elenco assistiram a Disney apagar sua chama mais brilhante cedo demais. Seu papel final, dublando um herói de anime em Runt, estreou póstumamente, lembrando ao público que o talento, como a luz das estrelas, brilha muito depois que a fonte se apaga. Anton Yelchin. Anton Yelchin falava russo fluentemente, inglês checoviano e vulnerabilidade de filme indie aos 17 anos. Ele alternava entre blockbusters, comandando a Enterprise como Pavel Chekhov no reboot de Star Trek de J.J. Abrams, e queridinhos de Sundance como Like Crazy, onde sua improvisação de desilusão amorosa derreteu os críticos. Em 19 de junho de 2016, um acidente estranho fora de sua casa em Studio City encerrou a história. Seu Jeep Grand Cherokee desceu de ré pela entrada íngreme, prendendo-o contra um pilar de tijolos e o portão de segurança. Ele tinha 27 anos. A indústria ficou chocada, depois processou a Jeep por alavancas de câmbio defeituosas. Amigos o imortalizaram no documentário Love Antosha, revelando cadernos cheios de letras punk, poesia e ideias de filmes que nunca veremos. A velocidade de dobra nunca pareceu tão lenta. Jansen Panettiere. Para sempre lembrado como a voz cinética por trás desajustados animados, desde a zebra nervosa Pat em Racing Stripes até o dinossauro briguento SPX em Robots, Jansen Panettiere criou um nicho fora da sombra de sua irmã mais velha Hayden. Ele alternava entre participações especiais na Nickelodeon, workshops na Broadway e thrillers para jovens adultos, muitas vezes encaixando viagens para pintar murais para a caridade. Em 19 de fevereiro de 2023, ele não compareceu a uma reunião. Amigos o encontraram inconsciente em seu apartamento em Nova York. Uma autópsia citou cardiomegalia, um coração aumentado, aos 28 anos. O diagnóstico parecia cruelmente poético para um extrovertido famoso por usar seu grande coração na manga. Estúdios de dublagem apagaram as luzes dos seus microfones por 1 minuto de silêncio, lembrando o garoto que podia transformar um único grito em uma lenda de desenho animado. Angus Cloud. Antes da fama, Connor Angus Cloud Hickey estava preparando o Lattes no Brooklyn quando um olheiro de elenco notou seu magnetismo de olhos sonolentos. Euphoria da HBO.
l'a transformé en Fesco, le dealer de drogue taciturne pour lequel le public a pris parti contre toute attente. La livraison impassible de Cloud n'était pas du jeu d'acteur. C'était l'authenticité d'Oakland enveloppée dans un costume orange Armani. Derrière l'assurance, il pleurait la mort de son père en 2023, engourdissant la douleur avec des pilules sur ordonnance et des opioïdes de rue. Le 31 juillet de la même année, une overdose accidentelle a mis fin à sa vie à 25 ans. Les fans ont inondé les réseaux sociaux. Protégez vos Fesco. Les réécritures de la saison 3 ont prouvé qu'aucun script ne peut reproduire ce ton chantant ou ce regard de chiot blessé. Les rues d'East Highland ont perdu leur gardien improbable. Hollywood a perdu son nouveau venu le plus brut, Kyle Birch. Le West End de Londres était en effervescence lorsque Kyle Birch a chanté Inner White Girl dans la comédie musicale primée par le Pulitzer de Michael R. Jackson, A Strange Loop. Le ténor britanno-jamaïcain a équilibré l'esprit comique avec des notes aiguës à vous couper le souffle, éblouissant ensuite dans les reprises de The Color Purple et Once on This Island. Entre les matinées, il a encadré des adolescents queer de couleur, prêchant que les coulisses sont assez grandes pour chaque rêve. En avril 2024, la nouvelle est tombée que Birch était mort subitement à 26 ans, sans cause révélée, laissant une communauté théâtrale sous le choc d'applaudissements, sans réponse. Les marquises se sont éteintes et les co-stars ont entonné des harmonies gospel devant le Lyric Theatre, laissant sa dernière note résonner le long de Shaftesbury Avenue. Certains talents sortent sur un signal de coupure que nous ne voyons jamais venir. Cole brings plenty. Un descendant de la royauté d'acteurs Lakota, les yeux expressifs de Cole brings plenty ont volé la vedette dans 1923 de Taylor Sheridan, apportant dignité et humour espiègle à l'univers de Yellowstone. Il a enchaîné avec des docudrames sur la frontière et du militantisme pour des programmes de santé mentale autochtones. Lorsqu'il a été signalé disparu en avril 2024, les fans ont craint le pire. Quelques jours plus tard, les autorités du Kansas ont confirmé sa mort à 27 ans, circonstances non divulguées. Des tribus à travers les plaines ont organisé des veillées aux chandelles, tambourinant sous les étoiles de la prairie, pour un acteur qui portait des histoires ancestrales sur des épaules modernes. Paramount a dédié la finale de la saison de 1923 à sa mémoire, preuve que l'horizon est plus solitaire sans sa silhouette à cheval. James Dean. Avec une cigarette fumante entre des demi-sourires, James Dean a compressé une vie de rébellion en 3 films. À l'Est d'Éden, La Fureur de vivre et Géant. Sa Porsche 550 Spider, surnommée Little Bastard, incarnait cette vitesse météorique. Le 30 septembre 1955, en route pour une course à Salinas, Dean est entré en collision avec une Ford Tudor à une intersection sur la route d'État de Californie 466. Il est mort avant l'arrivée des ambulanciers, à 24 ans, la ceinture de sécurité toujours attachée. Des Oscars posthumes et d'innombrables affiches ont suivi, mais rien n'a égalé le choc en temps réel d'Hollywood, apprenant que le visage même de la jeunesse pouvait se meurtrir, saigner et disparaître. Chaque protagoniste en blouson de cuir depuis lui doit des royalties. Dominique Dunne. L'innocence aux yeux écarquillés de Dominique Dunne a ancré le succès hanté de la banlieue de Tobe Hooper, Poltergeist, incitant les directeurs de casting à entourer son nom pour chaque prochain drame adolescent. Quelques mois plus tard, le 30 octobre 1982, son ex-petit ami jaloux l'a étranglée dans l'allée de sa maison à West Hollywood. Elle avait 22 ans. L'attaquant a reçu une peine controversée de 6 ans. Les fans ont reçu le premier chapitre déchirant de la soi-disant malédiction de Poltergeist. Les scripts inachevés de Dunne s'accumulaient. Note de bas de page déchirante d'une carrière qui aurait pu être parallèle à l'ascension de Jamie Lee Curtis en tant que reine du cri. Au lieu de cela, son héritage alimente chaque ligne d'assistance qui clignote. L'amour ne devrait pas faire mal. Sharon Tate. Sharon Tate incarnait le glamour hollywoodien de la fin des années 60. Une It Girl, capable de passer de la comédie dans The Fearless Vampire Killers au drame dans Valley of the Dolls. Mariée à l'auteur Roman Polanski,
Meses grávida, ela recebeu amigos em sua casa em Benedict Canyon na noite de 8 de agosto de 1969. Os seguidores do culto de Charles Manson invadiram, cometendo assassinatos que marcaram para sempre a cultura pop americana. Tate tinha 26 anos. O sensacionalismo da mídia eclipsou a própria estrela, mas era uma vez em Hollywood de Quentin Tarantino recentemente recentrou sua presença efervescente. Acima de tudo, Tate simboliza a fragilidade de futuros brilhantes em tempos sombrios. Thuy Trang. Vestida com spandex amarelo, Thuy Trang quebrou barreiras como Trini Kwan, a primeira super-heroína asiático-americana da TV, para muitas crianças dos anos 90. Após deixar Power Rangers, ela visou dramas sérios e produziu projetos em língua vietnamita. Em 3 de setembro de 2001, dirigindo para uma prova de vestido de dama de honra, o carro de Trang perdeu o controle na Interestadual 5, capotando por um penhasco à beira da estrada. Ela morreu a caminho do hospital aos 27 anos. Ex-colegas de elenco realizaram uma saudação de artes marciais em seu memorial, prometendo continuar morphing em sua homenagem. Quando o especial de 30 anos da Netflix foi ao ar, sua ausência rugiu mais alto do que qualquer Zord. Heath Ledger. Heath Ledger saltou de galã de comédias adolescentes para gigante artístico em uma única década. 10 coisas que eu odeio em você. O Segredo de Brokeback Mountain e, finalmente, um coringa anárquico, vencedor do Oscar que redefiniu a vilania dos quadrinhos. Preparando-se em isolamento, ele encheu diários com rabiscos maníacos e dormia de forma irregular. Em 22 de janeiro de 2008, um coquetel tóxico de remédios prescritos para dormir, medicamentos contra a ansiedade e analgésicos, parou sua respiração em um loft em Soho. Ele tinha 28 anos. A academia apressou-se em entregar uma estatueta dourada às mãos de sua família. Os fãs ainda imitam sua risada estaladiça. A última nota inquietante de Ledger para si mesmo: tchau, tchau. O cinema ainda não responde. Ed Sedgwick. De membros finos e olhos de corça, Ed Sedgwick entrou piruetando na fábrica de Andy Warhol e remodelou o glamour underground de Nova York. Apelidada de Superstar, ela se tornou musa, manequim e atriz de método nos curtas de Warhol, como Beauty No. 2. Mas noites pintadas de prata mascaravam manhãs de alcatrão negro. Após passagens por reabilitação e um breve casamento, Sedgwick sucumbiu à intoxicação por barbitúricos em 16 de novembro de 1971, aos 28 anos. Seu corte de cabelo pixie e brincos de candelabro ainda adornam painéis de inspiração, enquanto cada história de advertência de It Girl ecoa sua confissão sussurrada: nada existe além do agora. River Phoenix. River Jude Phoenix não apenas interpretava personagens emocionalmente intensos, ele os irradiava. Nascido em uma família nômade de contracultura, ele passou a infância tocando música na frente de supermercados com os irmãos para se alimentar. Essa empatia conquistada com dificuldade iluminou a tela em Conta Comigo. 1986, onde River, de 15 anos, despejou cicatrizes reais de infância na bravata vacilante de Chris Chambers. Hollywood o aclamou como o próximo James Dean, mas Phoenix não tinha nenhum interesse no brilho dos blockbusters. Ele escolheu roteiros alternativos, aprendeu a tocar violão e realizou concertos beneficentes de ecoativismo com sua banda, Aleka's Attic. Aos 18 anos recebeu uma indicação ao Oscar por O Peso de um Passado, de Sidney Lumet, canalizando a inquietação de um jovem fugitivo que anseia por normalidade, mas teme trair seus pais radicais. 3 anos depois, ele fez parceria com o diretor Gus Van Sant em Garotos de Programa, improvisando diálogos ao lado de Keanu Reeves e criando aquela confissão comovente à beira da fogueira em uma única tomada. Isso o consolidou como o santo padroeiro do estilo indie dos anos 90. Ainda assim, a fama corroeu sua rotina tranquila. Entre filmagens noturnas e ensaios da banda, ele sobrevivia à base de cafeína, cigarros e a tentação dos bastidores do circuito de clubes de Los Angeles. Em 30 de outubro de 1993, Phoenix passou pelo Viper Room de Johnny Depp para tocar com Flea do Red Hot Chili Peppers. Em um banheiro apertado, ele aceitou uma mistura de speedball de heroína e cocaína. Minutos depois, ele cambaleou.
convulsionou e desabou. A chamada frenética para o 911 do irmão Joaquim é reproduzida em especiais de crimes reais até hoje. River foi declarado morto no Cedars-Sinai Medical Center aos 23 anos, carregando uma palheta de guitarra no bolso e sem filmes não realizados em seu futuro. Vigílias à luz de velas alinharam a Sunset Strip por semanas. Adolescentes de jaqueta de couro choraram por uma lenda que sentiam, mas mal conheciam. Mais tarde, Joaquim dedicou a vitória do Oscar de Walk the Line ao Meu Irmão River, o artista original, Brandon Lee. Brandon Bruce Lee passou a infância nos bastidores de Hong Kong assistindo o pai Bruce coreografar balés de nunchaku, mas a tragédia ocorreu cedo. A morte repentina de Bruce em 1973 deixou Brandon, de 8 anos, em busca de uma identidade separada dos dragões e mitos do Kung Fu. Ele fundou uma escola de atuação, dominando Chekhov e Sam Shepard, enquanto aperfeiçoava o jogo de pés do Jeet Kune Do após o expediente. Os papéis foram surgindo. Kung Fu, The Movie da televisão. O filme de ação irônico Showdown in Little Tokyo. Mas os roteiros raramente apreciavam sua sensibilidade introspectiva. Foi preciso o quadrinho underground de James O'Barr, O Corvo, para liberar o poeta interior de Brandon. Como o guitarrista de rock Eric Draven, ressuscitado para vingar o assassinato de sua noiva, Lee pintou o rosto de branco, vestiu-se de couro e citou Edgar Allan Poe, entre tiroteios baléticos. As filmagens principais em Wilmington, Carolina do Norte, duraram 60 noites intensas. No dia 50, uma cena exigia que o co-estrela Michael Massey disparasse um revólver diretamente em Lee. Um close-up anterior havia usado cartuchos falsos, feitos de balas reais com a pólvora removida. A equipe não conseguiu extrair um projétil preso no espoleta. Para a tomada ampla, eles carregaram balas de festim, de alta pressão, mas sem projétil. Massey apertou o gatilho. A força do festim impulsionou o projétil preso para fora do cano. Rasgou o abdômen de Lee, rompendo sua aorta e alojando-se em sua coluna. Os médicos lutaram por 6 horas, mas Lee morreu em 31 de março de 1993, aos 28 anos, com o casamento marcado para 2 semanas depois com a noiva Eliza Hutton. O estúdio enfrentou um dilema: descartar ou terminar o filme. Com a bênção de Hutton, eles o completaram usando CGI inicial e dublês de corpo. Quando lançado em 1994, O Corvo tornou-se uma obra-prima cult, seus visuais sombrios e a última atuação de Lee redefinindo o cinema de quadrinhos. Hollywood reformulou os protocolos de armas de fogo, exigindo verificações de cano e armeiros terceirizados. Como a profecia de Draven não pode chover o tempo todo, o legado de Brandon ainda perfura a cultura pop a cada noite chuvosa de Halloween. Brad Renfro. Brad Barron. A história da escolha de Renfro parece mítica. Aos 10 anos, travesso e descalço em um comício DAR em Knoxville, ele chamou a atenção da agente de elenco Molly Finn, que procurava um Huck Finn dos Apalaches para o cliente de Joel Schumacher. Renfro dominou 500 páginas de jargão jurídico e roubou todas as cenas de Susan Sarandon e Tommy Lee Jones. Os críticos o aclamaram como o novo contador de verdades da classe trabalhadora da América. Hollywood preencheu seus anos de adolescência com papéis moralmente ambíguos, enfrentando valentões em Sleepers, fazendo amizade com nazistas em O Aprendiz e ironizando na sátira escolar de Ghost World. No entanto, os cheques iam para parentes com dificuldades financeiras, e as tentações da vida noturna ficavam em Los Angeles. Aos 15 anos, ele foi preso por posse de cocaína. Aos 18, por dirigir um iate roubado. Aos 20, declarou-se culpado por acusações de heroína. Ainda assim, os diretores acreditavam nele. Larry Clark o escalou em Bully, citando: "Tristeza crua que não se pode ensinar." Em 8 de janeiro de 2008, Renfro comemorou o fim da papelada de liberdade condicional com amigos. Uma semana depois, ele perdeu uma reunião. Colega de quarto. James Cox o encontrou caído em um sofá ao lado de colheres queimadas e uma seringa usada. A toxicologia confirmou intoxicação aguda por heroína morfina. Ele tinha 25 anos. Talvez o pós-escrito mais cruel, o Oscar de 2009, omitiu o Renfro de
Citando restrições de tempo, provocando a fúria dos fãs, co-estrelas lançaram a Fundação Brad Renfro Forever, financiando bolsas de reabilitação para jovens do Sul no entretenimento. Sua lápide em Knoxville diz: "Partiu, mas não foi esquecido." Diretores como Darren Aronofsky ainda citam Renfro como o padrão de honestidade crua na tela, um lembrete de que Hollywood pode ganhar dinheiro com adolescentes problemáticos, mas hesita em pagar a conta da reabilitação. Jonathan Brandis. Franja loira, olhos azuis oceano e timing de sitcom fizeram de Jonathan Gregory Brandis um regular da Tiger Beat antes de poder dirigir. Aos 13 anos ele deu voz ao jovem raposa em A História Sem Fim 2 da Disney, depois interpretou o prodígio do futebol intimidado Matthew em Ladybugs. Spielberg o escolheu para a série futurista de 1993, Sequest DSV. Como o gênio adolescente Lucas Wollensack, Brandis recebia mais cartas de fãs do que Baywatch. No entanto, a fama de ídolo adolescente é uma ilha em diminuição. Quando Sequest foi cancelado, Brandis ansiava por material adulto complexo. Ele conseguiu papéis independentes, um namorado abusivo em Ride with the Devil, uma participação em Hearts War. Ele disse aos amigos que os executivos de estúdio ainda viam o garoto fofo no traje de mergulho. A depressão se aprofundou no início de 2003, quando seu piloto 111 Gramercy Park foi rejeitado e os editores cortaram seu tempo de tela em Hearts War. No dia 11 de novembro, ele jantou com amigos, mencionando suicídio hipoteticamente. Depois que eles saíram, ele se enforcou com uma corda de nylon no corredor de seu apartamento em Los Angeles. Os paramédicos restauraram os batimentos cardíacos, mas o inchaço cerebral se mostrou irreversível. Ele morreu 12 de dezembro de 2003, aos 27 anos. O ciclo da mídia seguiu rapidamente. Nenhum tributo televisionado, apenas postagens chocadas em fóruns de fãs. No entanto, a morte de Brandis abalou a linha de estrelas adolescentes de Hollywood. O ato de serviços para intérpretes infantis expandiu as verificações de saúde mental para menores. Amigos o homenageiam anualmente exibindo seus mini-filmes caseiros, paródias improvisadas, filmadas em fitas RAI 8, onde Jonathan interpretava todos os personagens. Eles revelam um criador ansiando por telas maiores. Os cartazes podem ter amarelecido, mas para uma geração que escondeu paixões atrás das portas dos armários, Jonathan Brandis permanece eternamente com 17 anos, desejando que alguém tivesse aberto a porta e escutado. Lee Thompson Young. Lee Thompson Young alcançou a fama em 1998 como o ator adolescente agente secreto Jet Jackson, uma série inovadora da Disney XD, com um protagonista negro que equilibrava a vida em uma pequena cidade com as aventuras de super-herói em Hollywood. Fora das telas, ele mantinha uma média de 4.0, escrevia haikus e sonhava com Harvard, mas escolheu o programa de cinema da USC para ficar perto das audições. Transitando do brilho da Disney para a gravidade adulta, Young conseguiu um arco arrepiante em Friday Night Lights, como rival do running back Smash Williams, e encarnou o detetive de Boston Barry Frost em Rizzoli and Isles. Colegas o descreveram como o primeiro a chegar no set e o último a sair, escondendo diários cheios de reflexões filosóficas influenciadas por sua fé Bahá'í. Em particular, Young lutava contra o transtorno bipolar. Ajustes de medicação entraram em conflito com filmagens noturnas exaustivas, e ele se isolou. Em 19 de agosto de 2013, ele não se apresentou no set de Rizzoli and Isles. Membros preocupados da equipe solicitaram uma verificação de bem-estar. Os policiais o encontraram em seu apartamento em North Hollywood, morto por um ferimento de bala auto-infligido. Ele tinha 29 anos. A produção foi interrompida. Os roteiros foram reescritos para retirar Frost com dignidade. Um episódio de despedida silenciosa que deixou os espectadores chorando. A mãe de Young, Velma Love, lançou a Fundação Lee Thompson Young, em parceria com universidades para financiar a alfabetização em saúde mental para adolescentes criativos, defendendo que a depressão usa muitos sorrisos premiados. A Disney retransmitiu o famoso Jet Jackson, incluindo anúncios de serviço público com linhas de apoio, afirmando que até mesmo heróis precisam de apoio. Os novos coordenadores de intimidade de Hollywood citam a tragédia de Young como um catalisador para dias obrigatórios de saúde mental em certos contratos.
Tweet final, postado semanas antes, citava Rumi: "A ferida é onde a luz entra em você." Aaliyah Dana Houghton. Aaliyah Dana Houghton assinou seu primeiro contrato de gravação aos 12 anos, orientada por R. Kelly, antes de se unir a Timbaland e Missy Elliott para criar um R&B futurista, sussurros sincopados sobre batidas gaguejantes. Álbuns One in a Million e Aaliyah quebraram barreiras de gênero e sonoras. O cinema logo chamou. Ela cortou capangas em Romeu Tem Que Morrer, 2000, realizando seu próprio Wire Full ao lado de Jet Li, e estrelou o épico vamp noir A Rainha dos Condenados aos 21 anos. Durante uma filmagem nas Bahamas para Rock the Boat, ela insistiu em voar para casa mais cedo para começar os ensaios para Matrix Reloaded, onde interpretaria Z. Em 25 de agosto de 2001, a comitiva de Aaliyah embarcou em um Cessna 402B bimotor sobrecarregado com câmeras e bagagens. Pilotos locais alertaram a empresa de fretamento, mas um piloto diferente, Luiz Morales III, posteriormente descoberto com álcool e cocaína no sistema, decolou. O avião parou 200 pés além da pista e explodiu. Todos a bordo morreram instantaneamente. Aaliyah tinha 22 anos. As paradas globais foram inundadas com transmissões de tributo. A MTV exibiu maratonas de 24 horas. As vendas de álbuns póstumos dispararam, e designers de Tommy Hilfiger a Fenty traçam o estilo street chic, com barriga à mostra ao seu ensaio fotográfico de 1997. O acidente levou a uma análise da FIA sobre fretamentos de ilhas pouco regulamentados e inspirou Beyoncé, Alicia Keys e Drake a tatuarem letras em sua homenagem. Zendaya quase estrelou em uma cinebiografia, mas os fãs argumentaram que nenhuma lente poderia recapturar aquele misticismo sussurrante. Demos não lançadas continuam a vazar, cada uma um cápsula do tempo de onde o R&B poderia ter chegado mais cedo. Trap, soul, electro, afrobeats, tudo pré-visualizado em suas dicas aveludadas. O epitáfio de Aaliyah, escolhido pelos pais, Baby Girl, apropriado, porque a cultura nunca teve a chance de vê-la crescer e se tornar sua rainha, Heather O'Rourke. Steven Spielberg descobriu Heather Michelle O'Rourke, de 6 anos, enquanto ela tomava sopa em um refeitório da MGM. Seu cabelo loiro platinado e olhos grandes capturaram a essência de Carol Ann Freeling, a criança suburbana atraída por espíritos em Poltergeist, 1982. Ela dominou rapidamente os clichês de terror, olhares vazios, sussurros apavorados, o icônico "Eles estão aqui". Tudo isso enquanto frequentava aulas de reforço da primeira série nos estúdios de som. Por Poltergeist 3, os executivos pagaram a ela $150 mil, algo inédito para uma criança de 12 anos. No início de 1987, ela apresentou sintomas semelhantes aos da gripe e bochechas inchadas. Os médicos diagnosticaram doença de Crohn, prescrevendo cortisona que inchou seu rosto para as filmagens do terceiro filme. Na realidade, ela tinha uma estenose intestinal congênita, um estreitamento que prende bactérias. Em 31 de janeiro de 1988, uma dor abdominal severa evoluiu para choque séptico. Transportada de helicóptero para o Hospital Infantil de San Diego, os cirurgiões tentaram uma ressecção de emergência do intestino, mas a falência cardíaca a levou em 1º de fevereiro. Ela tinha 12 anos. Os produtores de Poltergeist 3 contemplaram refilmagens, dedicando por fim o filme à memória dela. Rumores de uma maldição da franquia aumentaram. 4 mortes do elenco em 6 anos. Mas a mãe de O'Rourke rebateu, enfatizando o erro médico em vez de misticismo. Seu túmulo em Lakeside, Califórnia, reúne bonecas de porcelana e televisores com tela estática a cada Halloween. As diretrizes de triagem pediátrica de gastroenterologia agora sinalizam o uso crônico de corticosteroides em casos de Crohn diagnosticados erroneamente, um legado indireto da menina que uma vez nos avisou para não irmos para a luz. Sawyer Sweeten. Os gêmeos Sawyer e Sullivan Sweeten encantaram os produtores durante uma audição aberta para Everybody Loves Raymond, 1996. Como Geoffrey e Michael Baroni, eles amadureceram de piadas de fraldas para tiradas sarcásticas, entregando 210 episódios aos 16 anos. Quando a sitcom terminou em 2005, os meninos voltaram para o interior do Texas, lutando
de capas de revistas que ainda estampavam seus rostos. As oportunidades de atuação se mostraram escassas. Sawyer matriculou-se em uma faculdade comunitária, adorava videogames e lidava silenciosamente com mudanças de humor. No dia 23 de abril de 2015, visitando parentes em Austin dias antes de seu 20º aniversário, Sawyer foi até a varanda da frente com um revólver .38 e tirou a própria vida. A declaração da família citou depressão não tratada exacerbada pela súbita chegada da idade adulta. A coestrela Patricia Heaton chamou a tragédia de "um grito que ninguém ouviu". O elenco se reuniu para um evento de arrecadação de fundos para a prevenção do suicídio, onde Ray Romano confessou que o bem-estar de atores mirins continua sendo um ponto cego da nossa indústria. A família Sweeten lançou a Sawyer's Light Foundation, patrocinando conselheiros escolares e desestigmatizando conversas sobre saúde mental entre adolescentes rurais. O irmão gêmeo Sullivan voltou a atuar no palco, homenageando Sawyer a cada chamada de cortina. As reprises agora parecem agridoce. As risadas gravadas aumentam enquanto o eco de um irmão permanece para sempre. 19 lembrando aos espectadores que famílias de sitcom desaparecem, mas famílias reais continuam buscando respostas por muito tempo.